Empregada luta para alimentar os filhos em barraco pobre, enquanto mexe o último punhado de comida na panela quase vazia. Marina segura a colher com força. O fogo fraco mal aquece o caldo ralo. Vitor e Alice ficam grudados na mesa, olhos fixos nela, barriga roncando. Se queimar agora, hoje ninguém come. Ela não pode falhar. Marina mexeu o caldo mais uma vez e desligou o fogo com cuidado. A lenha ainda queimava fraca, mas ela não podia desperdiçar mais combustível. Pegou os 3 pratos de esmaltado lascado e serviu primeiro Vitor e Alice, dividindo as batatas pequenas de forma igual entre eles. O que sobrou colocou no próprio prato, uma porção visivelmente menor. Colocou os pratos na mesa de madeira gasta sem cerimônia. "Pode comer", disse, ficando de pé ao lado do fogão. Vitor pegou a colher e atacou a batata com fome. Alice olhou para o prato por alguns segundos antes de começar, como se esperasse que aparecesse mais alguma coisa. Marina encheu um copo de alumínio amassado com água da torneira e bebeu devagar, tentando enganar o próprio estômago. "Comam devagar, tenho o suficiente para vocês 2", ela disse, observando cada movimento dos filhos. Vitor levantou a cabeça, o queixo sujo de caldo. "Você não vai comer, mãe?" Marina forçou um sorriso. "Eu já comi antes de vocês acordarem. Não estou com fome agora." Alice terminou primeiro e empurrou o prato para o centro da mesa. "Estava bom, mãe", murmurou. Marina pegou os pratos vazios e levou até a pia de cimento. Lavou rapidamente com um pedaço de sabão em barra que estava no fim e secou as mãos no avental de pano. Enquanto guardava a louça, ouviu Vitor se mexer no banco atrás dela. "Mãe!" ele chamou. "Que foi?" "Amanhã tem prova de matemática." Marina parou o que estava fazendo, virou devagar para olhar o filho. "E daí?" "Eu preciso levar calculadora. A professora avisou semana passada." O estômago dela apertou. Calculadora custava no mínimo R$ 20, dinheiro que ela não tinha. "Por que você não me contou antes?" "Eu esqueci. Desculpa." Marina respirou fundo. Não podia descontar a irritação no menino. "Tá bom, eu vou dar um jeito." "Como?" "Eu disse que vou dar um jeito, Vitor. Agora vai escovar os dentes." As 2 crianças saíram para a área externa, onde ficava a torneira. Marina ficou sozinha na cozinha, fazendo as contas na cabeça. Tinha R$ 15 na carteira. A passagem de ônibus para trabalhar custava R$ 8 ida e volta. Sobrava 7. Não dava para calculadora, não dava para nada. Pegou o pano de prato e limpou a mesa com movimentos mecânicos, tentando organizar os pensamentos. Trabalhou como empregada doméstica há 12 anos. Começou aos 16, na casa de uma família no centro, esfregando banheiro, lavando roupa à mão, passando ferro em pilhas intermináveis de camisa engomada. Aprendeu a fazer tudo rápido e bem feito, porque a patroa daquela época não aceitava menos que perfeição. Aprendeu também a não reclamar, a não perguntar, a abaixar a cabeça e continuar. Esse jeito ficou nela mesmo depois que trocou de emprego 3 vezes, mesmo depois que teve os filhos, mesmo depois que Sandro foi embora numa manhã de terça, sem deixar recado, nem dinheiro, nem explicação. Sandro tinha 32 anos quando sumiu. Trabalhava como ajudante de pedreiro quando queria, que não era sempre. Marina ficou esperando por 2 meses antes de entender que esperar era perda de tempo. Depois disso parou de pensar nele ou tentou parar, que não é a mesma coisa, mas era o que dava para fazer. Vitor e Alice voltaram com os pés molhados, deixando marcas no chão de terra batida. Marina secou os pés dos 2 com um pano velho e ajudou a se acomodarem na cama de casal, onde os 3 dormiam juntos. Puxou o lençol fino até o pescoço de Alice e sentou na beirada do colchão. "Mãe!" Vitor chamou no escuro. "Dorme. Eu posso pedir calculadora emprestada para alguém na escola." Marina ficou quieta por um momento. "Não precisa.
Eu falei que vou resolver. Mas, Vitor... O tom dela cortou qualquer protesto. O menino virou de lado e fechou os olhos. Alice já dormia, a respiração lenta e pesada. Marina ficou sentada ali por vários minutos, ouvindo o silêncio da noite se instalar no barraco. Levantou com cuidado para não acordar ninguém. Pegou o rádio pequeno, a pilha, e ligou no volume mínimo. Sentou no banco da mesa, os cotovelos apoiados na madeira, a cabeça entre as mãos. Uma música que não reconheceu tocava baixinho. Ficou assim por um tempo que não soube medir, apenas existindo, que às vezes é o máximo que uma pessoa consegue fazer. Tinha que acordar às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar na casa onde trabalhava, no bairro nobre do outro lado da cidade. Em patroa se chamava Sônia, tinha 48 anos, era divorciada e morava sozinha numa casa grande de 2 andares. Marina limpava aquela casa 3 vezes por semana e recebia por dia trabalhado. Não era carteira assinada. Nunca tinha sido. Sônia não era uma mulher ruim. Não gritava, não humilhava, pagava o combinado sem atraso. Mas também não perguntava como Marina estava, não perguntava sobre as crianças, não enxergava nada além do que precisava ser limpo. Para Sônia, Marina era uma função. Chegava, limpava e ia embora. O problema era que 3 dias de trabalho por semana não pagavam o suficiente. Nunca tinham pagado. Marina tentava pegar bico nos outros dias, lavando roupa para vizinhas, ajudando em festas, fazendo faxina avulsa quando aparecia. Às vezes, aparecia. Às vezes, não. Desligou o rádio quando a pilha começou a fraquear. Levantou, dobrou o pano que tinha usado para secar os pés das crianças, pendurou no prego da parede. Olhou para os filhos dormindo. Vitor estava com a boca levemente aberta, o braço sobre o rosto. Alice tinha abraçado o lençol. Os 2 pareciam tranquilos. Marina deitou com cuidado para não acordar nenhum dos 2. Ficou de lado olhando para a parede de madeira com frestas por onde entrava vento frio. Fechou os olhos, mas demorou para dormir, como sempre demorava. O despertador era um celular velho com tela rachada que ela carregava numa extensão passada pela fresta da janela. Quando tocou às 5 da manhã, ela já estava quase acordada. Levantou sem fazer barulho, pegou a roupa separada na noite anterior, foi até a torneira externa e lavou o rosto com água gelada. O frio da madrugada bateu nela como uma parede, mas ela não recuou. Preparou vitamina de banana com água para as crianças. Amassou a fruta com garfo e misturou com um pouco de açúcar que sobrava. Deixou coberto na mesa com um pano. Escreveu num pedaço de papel com caneta que mal saía tinta. Vitor, acorda a Alice às 7, vitamina na mesa, não sai sem comer. Dobrou o papel e deixou em cima da vitamina. Pegou a bolsa de pano, verificou se tinha dinheiro da passagem, saiu e fechou a porta com o cadeado pequeno que rangia. Andou pelo beco de terra que levava à rua principal, passando entre barracos ainda apagados, cachorros dormindo na calçada, uma torneira pingando no silêncio. O céu ainda estava escuro, com uma faixa azul clara no horizonte. O primeiro ônibus demorou 20 minutos. Marina ficou de pé no ponto, braços cruzados no peito para guardar calor, olhos no asfalto. Havia outras pessoas esperando, todas com o mesmo jeito de quem acorda cedo por necessidade, não por vontade. Ninguém falava. O ônibus chegou barulhento, as portas se abriram e Marina subiu, passou o cartão, foi para o fundo e ficou de pé, segurando na barra. 40 minutos depois, desceu e esperou mais 15 pelo segundo ônibus. Chegou na casa de Sônia às 6h45, 15 minutos antes do horário. Pegou a chave reserva embaixo do vaso de plantas na entrada, abriu a porta dos fundos e entrou. A casa estava em silêncio. Sônia ainda dormia. Marina trocou os sapatos por chinelos, que deixava guardados, colocou o avental branco, encheu o balde com água e produto, começou pelo banheiro do andar de cima.
Trabalhou por 2 horas sem parar, de um cômodo para outro, passando pano no piso branco, limpando espelhos, tirando pó das superfícies, organizando travesseiros sem dobrar o canto errado, porque Sônia notava quando o canto estava errado. Marina sabia de cor tudo que Sônia notava e tudo que não notava. Às 8h30, Sônia desceu de roupão, cabelo preso, óculos de leitura na mão. Passou pela sala sem olhar para Marina. Foi direto para a cozinha, ligou a cafeteira e ficou olhando o celular enquanto o café passava. "Bom dia", Marina disse da sala. "Bom dia", Sônia respondeu sem levantar os olhos. Marina continuou passando pano no piso. Sônia tomou café, comeu torrada, lavou a xícara, foi para o escritório no andar de cima. Não trocaram mais palavras por 1 hora. Foi quando o celular de Marina vibrou no bolso do avental. Ela não costumava atender durante o trabalho, mas tirou para ver quem era, porque podia ser sobre as crianças. Era número desconhecido. Deixou cair na caixa postal e continuou trabalhando. 10 minutos depois, o número ligou de novo. Marina franziu a testa, saiu para a área de serviço e atendeu. "Alô? Oi, estou tentando falar com Marina. Marina Souza? Sou eu. Marina, aqui é a diretora da escola, professora Claudete. A senhora pode vir até a escola hoje?" O estômago de Marina apertou. "Aconteceu alguma coisa com meu filho? O Vitor está bem, pode ficar tranquila, mas preciso conversar com a senhora sobre uma situação. Quando puder vir. Estou trabalhando agora. Posso ir no final da tarde." "Tudo bem. Esperamos até às 5. Marina desligou e ficou parada com o celular na mão. Vitor estava bem, a diretora tinha dito, mas situação podia ser muita coisa. Guardou o celular, voltou para a sala e continuou trabalhando, mas parte da cabeça ficou na escola o resto do dia. Quando terminou o serviço, às 2 da tarde, Sônia desceu para conferir a casa, como fazia sempre. Passou o dedo na prateleira, olhou o banheiro, verificou o piso da cozinha. Não disse nada que indicasse problema. "Marina, sexta não vou precisar de você", Sônia disse, abrindo a carteira para pagar o dia. Marina ficou quieta por um segundo. "Tá bem. Tenho uma viagem marcada. Aviso quando voltar." Sônia entregou o dinheiro e foi para o escritório. Marina dobrou as notas, colocou na carteira, pegou a bolsa e saiu. Enquanto andava até o ponto, fez o cálculo na cabeça. Sem sexta-feira, o mês fechava com muito menos. Tinha conta de luz vencendo na semana seguinte, caderno de Vitor no fim, sabão acabando. Foi somando tudo enquanto esperava o ônibus. Quando terminou, o resultado não fechava. Chegou na escola às 4h40. Professora Claudete era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos redondos, jeito direto de falar. Recebeu Marina numa salinha perto da secretaria, fechou a porta e sentou do outro lado de uma mesa cheia de papéis. "Obrigada por vir. A senhora falou que era sobre o Vitor." "É, Marina sabe que ele é um menino inteligente, né? Os professores falam bem dele, participa das aulas, tira nota boa quando consegue entregar as atividades." "Quando consegue?" Claudete juntou as mãos em cima da mesa. "Ele está faltando material faz tempo. Caderno, lápis, às vezes o livro que precisa trazer. Ontem veio sem lanche e ficou a manhã inteira sem comer. Uma professora notou e deu biscoito do próprio lanche dela." Marina ficou olhando para a mesa. Não para Claudete, para a mesa. "Não estou falando isso para julgar a senhora", Claudete continuou. "Estou falando porque a escola tem programa de assistência. Podemos fornecer material, incluir ele no lanche reforçado, tem assistente social que pode ajudar com outras coisas. Mas para isso, precisava conversar com a senhora primeiro." Marina demorou para responder. "Ele não me contou que ficou sem comer. Ele tem 8 anos. Às vezes as crianças escondem essas coisas para não preocupar." Aquilo bateu nela de um jeito que não estava preparada. Ficou quieta, a mão no colo,
dedos apertando a alça da bolsa. Vitor tinha ficado a manhã inteira sem comer e não tinha falado nada. Tinha voltado para casa, sentado na mesa, esperado o jantar sem reclamar. Tinha 8 anos e já estava protegendo a mãe de informações que iam doer. Tá bom, Marina disse com voz firme. O que preciso fazer? Claudete explicou o programa, falou sobre documentos necessários, sobre a assistente social que atendia às terças. Marina ouviu tudo, fez perguntas quando precisou, anotou num pedaço de papel que Claudete arrancou de um bloco. Quando saiu da escola, tinha uma lista de coisas para resolver e a certeza de que ia resolver, mesmo sem saber ainda como. Buscou Alice na casa de Dona Irene, que ficava com a menina no período da tarde, enquanto Marina trabalhava. Alice correu para os braços da mãe com jeito de criança que ficou o dia inteiro esperando. Marina a abraçou com força, sentindo o peso pequeno da filha contra o peito, o cheiro de shampoo barato no cabelo loiro. Boa tarde, Dona Irene. Boa tarde, minha filha. Ela foi um amor hoje. Ficou me ajudando a descascar feijão. Obrigada pela senhora. De verdade. Dona Irene acenou como quem diz que não precisa agradecer. Mas Marina agradecia sempre porque sabia que precisava. Sem Dona Irene, não tinha como trabalhar. Era simples assim. Vitor já estava no barraco quando chegaram. Estava sentado no banco fazendo dever num caderno tão usado que as páginas estavam soltas. Marina entrou, colocou a bolsa no prego da parede, olhou para o filho. Vitor! Ele levantou os olhos do caderno. Por que você não me contou que ficou sem comer hoje? Ele ficou quieto por um segundo. Olhou para o caderno. Não queria te preocupar. Marina foi até ele, abaixou na frente do banco para ficar no nível dos olhos dele. Olhou direto para aquele rosto de criança com olhos sérios demais para a idade. Me ouve, ela disse. Você não precisa me proteger. Esse é o meu trabalho, proteger você. Entendeu? Mas você já tem muita coisa para resolver. Vitor, olha para mim. Ele olhou. Nunca mais esconde isso de mim, nunca. Se tiver com fome, me fala. Se tiver precisando de alguma coisa, me fala. Você não precisa carregar nada sozinho. Isso é coisa de adulto, não é coisa de criança. Ele assentiu devagar. Os olhos ficaram brilhando, mas ele não chorou. Marina ficou olhando para ele por mais um segundo, depois se levantou e foi para o fogão. Naquela noite fez arroz com feijão. Tinha comprado um pacotinho de feijão no mercadinho da esquina, com parte do dinheiro que recebeu de Sônia, calculando cada centavo antes de colocar na mão do rapaz do caixa. Não era muito, mas era mais que na noite anterior. Quando colocou os pratos na mesa, as crianças comeram com outro ritmo, mais relaxado. Depois que as crianças dormiram, Marina ficou acordada calculando o mês. Espalhou as notas na mesa, contou, reconcontou, separou por prioridade. Conta de luz primeiro, caderno de Vitor, sabão. O que sobrasse era para comida. Se não sobrasse suficiente, ela precisava de mais um bico antes do fim do mês. Tinha uma vizinha 3 barracos adiante, chamada Conceição, que às vezes precisava de ajuda para lavar roupa quando o marido estava doente. Marina resolveu passar lá cedo na manhã seguinte. Tinha também uma padaria no bairro comercial que ela tinha visto um cartaz pedindo ajudante de limpeza nos fins de semana. Nunca tinha entrado para perguntar. Ia entrar. Dobrou as notas, guardou na carteira, apagou a vela que estava usando para iluminar, porque a energia do barraco era puxada de um fio improvisado que às vezes falhava. Foi deitar. Ficou de olhos abertos no escuro por um tempo, ouvindo vento nas frestas da madeira, respiração de Alice do lado, barulho distante de cachorro latindo na rua. Pensou na cara de Vitor quando tinha abaixado na frente dele, naqueles olhos sérios, em como ele já tinha aprendido a esconder o que sentia para não pesar nos outros. 8 anos. Ela não queria que ele crescesse assim, carregando as coisas sozinho, engolindo o que doía para parecer forte.
mas também sabia que parte daquilo ela tinha ensinado sem querer pelo exemplo, por todos os dias que ela mesma tinha engolido e continuado sem dizer nada. Fechou os olhos com força. Amanhã tinha que ser diferente. Não diferente de jeito grande, de jeito impossível, mas diferente nos pequenos pontos que conseguia controlar. Perguntar para Conceição, entrar na padaria, ir à escola na terça para falar com a assistente social, arrumar a alça da mochila de Vitor com o pedaço de tecido que tinha guardado numa lata. Dormiu pensando nisso. Na manhã seguinte, acordou antes do alarme, o que às vezes acontecia quando a cabeça estava muito ocupada. Ficou deitada por alguns minutos, ouvindo o silêncio da madrugada. Depois levantou, lavou o rosto, preparou o mingau de fubá para as crianças com o pouco que tinha no armário. Deixou na panela em fogo baixo, foi até a lata onde guardava retalhos de tecido e encontrou o pedaço certo para a alça da mochila. Costurou com linha grossa, devagar, no escuro da madrugada com a luz da vela, ponto por ponto, até a alça estar firme o suficiente para aguentar o peso do material de escola. Quando Vitor acordou e viu a mochila consertada em cima da mesa, ficou olhando para ela por um segundo antes de olhar para a mãe. "Você costurou?" "Costurei." Ele pegou a mochila, passou a alça pelo ombro, testou o peso. Ficou firme. Ele não disse obrigado com palavras, mas olhou para ela de um jeito que era mais que obrigado. Era reconhecimento. Era aquele tipo de olhar que só acontece entre pessoas que se conhecem fundo. Marina serviu o mingau, tomou o café que tinha sobrado da véspera requentado no fogo, saiu para o trabalho. Naquele dia não era dia de Sônia. Era dia de tentar. Bateu na porta de Conceição às 7 da manhã. A mulher atendeu de camisola, cara de quem acabou de acordar, cabelos pretos despenteados. "Marina, que foi?" "Desculpa incomodar cedo. Você está precisando de alguém para lavar roupa essa semana?" Conceição abriu a porta um pouco mais. "Estou, na verdade. O Gilberto está com a coluna ruim de novo, não está conseguindo nem estender. Você pode vir hoje?" "Posso. Te pago R$ 40. Está bom." Lavou a roupa de Conceição durante toda a manhã. 3 bacias cheias, esfregando na tábua, torcendo, estendendo no varal de arame que ficava no quintal. O sol batia nas costas dela enquanto trabalhava. O sabão secava as mãos, os dedos ficaram vermelhos antes do meio-dia. Ela trabalhou sem parar, cantarolando baixinho uma música que não lembrava o nome, só a melodia. De tarde foi até a padaria. Era um estabelecimento simples, de bairro, com balcão de vidro e cheiro de pão quente que saía pela porta. Entrou, esperou a atendente terminar com um cliente, perguntou pelo dono. O dono era um homem de uns 45 anos, gordinho, de avental, chamado Seu Adelino. Ouviu Marina com atenção. Olhou para ela de cima a baixo, do jeito que homens às vezes olham para mulheres que estão pedindo favor. Não com malícia, mas com aquele jeito de avaliar se vale a pena ou não. "Você já trabalhou em padaria?" "Não, mas trabalho com limpeza faz 12 anos. Sou rápida e faço bem feito." "É só limpeza mesmo. Sábado e domingo, das 6 às 10 da manhã. R$ 100 por fim de semana." "Estou dentro." "Pode começar esse sábado?" "Posso." Saiu da padaria com R$ 200 garantidos por mês, se o trabalho desse certo. Não era muito, mas era o que faltava para o mês fechar sem desespero. Andou de volta para casa com aquela sensação que aparecia às vezes quando uma coisa dava certo. Não era alegria exatamente, era alívio, que é diferente, mas às vezes é melhor. Na terça-feira foi à escola e conversou com a assistente social, uma moça jovem chamada Priscila, que anotou tudo com atenção e explicou o processo de inclusão no programa de assistência.
Em 2 semanas, Vitor teria material escolar fornecido pela escola e lanche reforçado todos os dias. Priscila também falou sobre um programa municipal de cesta básica para famílias em situação de vulnerabilidade. Deu o endereço do posto de atendimento e explicou o que Marina precisava levar. Marina foi ao posto na quinta-feira de manhã, levou os documentos, esperou 1h30 numa fila que andava devagar. Saiu de lá com o cadastro feito. A primeira cesta chegaria em 2 semanas. Eram pequenas vitórias. Cada uma sozinha não resolvia nada. Juntas iam aliviando o peso aos poucos. Foi numa sexta-feira, 3 semanas depois daquela noite do caldo de batata, que Marina conheceu Renato. Ela estava na padaria, esfregando o piso da área de produção, quando ouviu a campainha da porta da frente e seu Adelino cumprimentar alguém com aquele tom que usava para clientes antigos. Marina não prestou atenção de início. Continuava trabalhando, passando o rodo com água sanitária no piso de azulejo branco. Foi quando seu Adelino apareceu na porta da área de produção. "Marina, pode vir aqui um segundo?" Ela apoiou o rodo na parede e foi até o balcão. Do outro lado estava um homem de uns 35 anos, alto, cabelo escuro curto, vestindo camisa simples de manga comprida arregaçada até o cotovelo. Tinha um jeito tranquilo de ficar parado, sem inquietação, sem pressa aparente. Olhava para Marina com atenção, mas sem aquele jeito de avaliar que ela não gostava. "Esse é o Renato", seu Adelino disse. "Ele está reformando o imóvel aqui do lado e precisa de alguém para fazer a limpeza pesada depois que a obra terminar. Pensei em você." Marina olhou para Renato. Renato olhou para Marina. "Quanto é o serviço?" ela perguntou direto. Renato não pareceu incomodado com a objetividade dela. "Depende do tamanho. O imóvel tem 140 metros quadrados, 2 andares. Teria que ser uma faxina completa, retirada de entulho leve, limpeza de piso, janela, banheiro. Estimo uns 2 dias de trabalho." "Quando?" "Em 2 semanas, quando a obra fechar." "Está bom. Qual o valor que você está pensando?" Ele disse um número. Era justo, acima do que ela costumava cobrar por faxina. Ela ficou quieta por um segundo, não para negociar, mas porque o número era bom. E ela queria ter certeza de que tinha ouvido certo. "Pode ser", ela disse. "Você tem como me passar um contato?" Ela disse o número do celular. Ele anotou no próprio celular, agradeceu a seu Adelino, olhou para a Marina de novo. "Obrigado. A gente combina os detalhes quando chegar perto." Ela assentiu. Ele saiu. Marina voltou para o rodo e o piso de azulejo. Seu Adelino ficou no balcão com um sorriso no canto da boca. "Rapaz sério esse Renato. Trabalha com reforma faz anos. Tem boa reputação no bairro." "Está bom", Marina disse sem parar de trabalhar. Mas ela pensou nele durante o resto da manhã. Não de um jeito que fosse admitir para alguém, nem para si mesma de forma clara. Era só uma nota, uma observação que ficou guardada em algum lugar enquanto ela trabalhava, o jeito que ele tinha olhado para ela. Direto, sem enrolação, sem aquele peso que alguns olhares carregam. Como se ela fosse uma pessoa, simplesmente. Fazia muito tempo que alguém tinha olhado para ela assim. Renato ligou na semana seguinte, numa quarta-feira à tarde. Marina atendeu de dentro do barraco, enquanto Alice desenhava no chão com um lápis de cor que tinha sobrado de um caderno velho. "Marina, aqui é o Renato, da padaria do seu Adelino." "Oi. Estou ligando porque a obra vai terminar mais cedo do que esperava. Seria possível você vir na próxima segunda?" "Pode ser. Que horas?" "Às 8 da manhã, se der para você." "Dá." Houve uma pausa pequena na linha. "Você vai precisar de alguma coisa específica? Produto? Equipamento?" "Eu levo o que preciso. Você me diz se tem alguma coisa diferente no imóvel, tipo piso especial, revestimento que precisa de produto específico." "Tem porcelanato no térreo e piso de madeira no 2º andar." "Está bom.
Eu trago o produto certo para cada um. Outra pausa. Ótimo. Obrigado. Até segunda. Ela desligou. Alice levantou os olhos do desenho. Quem era? Trabalho. Você vai trabalhar no sábado de novo? Vou. E na segunda também. Alice voltou para o desenho. Marina ficou olhando para o celular por um segundo antes de guardar no bolso. Segunda-feira chegou com chuva fina e fria. Marina acordou às 4h30, preparou o café, deixou o mingau pronto para as crianças, colocou os produtos de limpeza numa sacola de supermercado reforçada e saiu com o guarda-chuva de haste quebrada que abria só do lado esquerdo. O imóvel ficava a 15 minutos a pé da padaria, numa rua de bairro residencial, com casas antigas e árvores na calçada. Era um sobrado de frente larga, com janelas de madeira novas, ainda sem pintura, e a fachada com marcas de obra. Renato estava na frente quando ela chegou de capa de chuva, abrindo o cadeado do portão. Bom dia, ele disse quando a viu. Bom dia. Ele abriu o portão, ela entrou. O chão do térreo estava coberto de pó de obra, marcas de bota, pedaços de reboco seco. As janelas novas estavam fechadas, o ar tinha cheiro de tinta e cimento. Marina ficou parada na entrada por alguns segundos, avaliando o tamanho do trabalho com os olhos, calculando por onde começar, quanto produto ia precisar, quanto tempo levaria. É bastante coisa, ela disse. É. Por isso 2 dias. Eu começo pelo segundo andar. Piso de madeira precisa de produto específico e tem que secar antes de pisar. Se eu deixar por último, não dá tempo de secar hoje. Renato olhou para ela com uma expressão que ela não soube nomear imediatamente. Não era surpresa exatamente. Era mais como reconhecimento. Faz sentido. Precisa de alguma coisa de mim? Água correndo? Tem. Então estou bem. Ele ficou por ali durante a manhã, trabalhando num cômodo dos fundos que ainda precisava de acabamento, enquanto Marina limpava o segundo andar. Às vezes, ela ouvia o barulho de uma furadeira ou o som de uma lixa elétrica vindo de baixo. Não se incomodava. Estava acostumada a trabalhar com barulho. Perto do meio-dia, Renato subiu as escadas e parou na porta do quarto que Marina estava terminando de limpar. Você não parou desde que chegou, ele disse. Estou quase terminando esse cômodo. Eu trouxe lanche. Pode parar 5 minutos? Marina parou. Olhou para ele. Ele estava segurando um saco de papel de padaria e 2 copos de café. Seu Adelino mandou, ele disse, como se precisasse explicar. Ela foi até a janela, enxugou as mãos no pano de chão limpo que tinha trazido, pegou o copo de café que ele ofereceu. Ficaram os 2 de pé no quarto vazio, com o piso de madeira brilhando de tanto que ela tinha esfregado, a chuva batendo leve na janela nova. Você é rápida, ele disse. Faço isso faz tempo. Quanto tempo? 12 anos. Ele assimilou isso sem comentar. Abriu o saco de papel e tirou 2 pães de queijo. Ofereceu um para ela. Ela pegou. Você mora aqui no bairro? Ele perguntou. Umas 6 ruas daqui. Tem família? Ela olhou para ele de lado. Era uma pergunta direta, mas não tinha aquele tom de bisbilhotar. Era genuína. 2 filhos, ela disse. 8 e 6 anos. Sozinha? Sozinha. Ele assentiu, olhou para a janela. Eu também, sozinho quero dizer. Tenho um filho de 10 anos que mora com a mãe dele. Vejo ele nos fins de semana quando dá. Marina não disse nada. Comeu o pão de queijo, tomou o café que estava quente e forte, olhou para a chuva na janela. Esse imóvel é seu? Ela perguntou depois de um tempo. É, estou reformando para alugar. É o segundo que faço isso. O primeiro eu vendi depois de reformar. E o dinheiro foi para o material desse aqui. Você faz tudo sozinho? A maioria. Contrato ajudante quando precisa de coisa que não sei fazer. Elétrica, hidráulica. O resto eu aprendi fazendo. Ela olhou para ele. Aprendeu como?
Quebrando muita coisa primeiro. Ela quase sorriu. Não chegou a sorrir, mas chegou perto. Voltaram ao trabalho. Marina terminou o segundo andar antes das 2 da tarde, desceu e começou o térreo. Renato continuava no cômodo dos fundos. Às vezes, ele passava pela sala onde ela estava trabalhando, ia buscar alguma ferramenta, voltava sem fazer barulho desnecessário. Não ficava em cima dela, não dava palpite sobre o jeito que ela trabalhava, não fazia aquela coisa que alguns patrões fazem de ficar observando como se não confiassem. Deixava ela trabalhar. Isso Marina notou. Guardou aquela nota no mesmo lugar onde tinha guardado a outra, lá atrás na padaria. Quando saiu às 5 da tarde, com o térreo meio feito e o combinado de voltar na manhã seguinte, Renato estava na porta. Ficou ótimo lá em cima, ele disse. Amanhã termino embaixo. Está bom. Ele fez uma pausa. Você vai conseguir pegar ônibus a essa hora? Consigo. Tem uma linha que passa aqui na esquina. Vai direto para o centro. Eu sei qual é. Ele ficou quieto por um segundo. Está bom. Até amanhã, então. Até amanhã. Ela foi embora pela calçada molhada, o guarda-chuva aberto do lado esquerdo, a sacola de produtos na mão. Não olhou para trás, mas pensou nele no caminho para casa. Pensou no jeito que ele tinha dito. Ficou ótimo lá em cima, sem exagero, sem aquele tom condescendente de quem acha que está fazendo um favor ao elogiar. Era uma observação simples, direta, como tudo que ele tinha dito durante o dia. Chegou em casa, buscou Alice na Dona Irene, encontrou Vitor fazendo o dever de casa com o material novo que a escola tinha fornecido. O caderno era limpo, com capa dura, e ele estava usando com cuidado, escrevendo devagar para não desperdiçar página. Fez janta, deu banho nas crianças, colocou para dormir, lavou a louça no escuro porque a energia tinha falhado de novo. Ficou sentada na mesa com a vela acesa, ouvindo o silêncio. Pensou no mês. As contas estavam pagas. A cesta básica tinha chegado na semana anterior e aliviado bastante o custo da comida. O trabalho na padaria estava garantido. E agora tinha esse serviço de 2 dias que ia entrar bem no orçamento. Pensou no Renato. Parou de pensar no Renato. Dormiu. Na manhã seguinte, voltou ao imóvel. Terminou o térreo até o meio-dia, fez a limpeza final das janelas e da fachada interna, varreu a calçada da frente porque achou que precisava e não cobrou a mais por isso. Renato foi conferindo cada cômodo em silêncio, passando a mão na parede, olhando o piso, verificando os cantos. Está perfeito, ele disse quando terminou de conferir tudo. Obrigada. Ele foi até a bolsa que estava na bancada da cozinha e tirou o dinheiro, contou na frente dela, entregou. Tem o valor certo, ele disse. Se quiser contar. Não precisa. Ela dobrou as notas e guardou. Começou a guardar os produtos na sacola. Renato ficou parado perto da janela da cozinha, olhando para o quintal que ainda estava com um mato alto. Você aceitaria outro serviço? Ele perguntou sem virar. Depende do serviço. Eu tenho um imóvel no bairro do Jardim Novo que vai terminar de reformar em 3 semanas. Maior que esse. Talvez 3 dias de trabalho. Pode ser. Ele virou. Posso ligar quando chegar na hora? Pode. Houve um silêncio que não era desconfortável. Era só silêncio. Do tipo que acontece entre pessoas que não precisam preencher o espaço com palavras. Marina, ele disse. Ela olhou para ele. Eu queria te perguntar uma coisa e você pode falar que não se quiser. Ela esperou. Você toparia tomar um café depois que você terminar de guardar as coisas? Aqui perto tem uma padaria que não é a do seu Adelino, mas é boa. Marina ficou olhando para ele por alguns segundos. Não era surpresa, era mais como aquela sensação de quando você espera alguma coisa sem saber que está esperando, e quando acontece você reconhece. Meus filhos saem da escola às 5, ela disse. São 2 da tarde agora. Ela olhou para a sacola, olhou para ele. 1 hora. Ele assentiu. 1 hora.
Foram a pé até a padaria que ficava a 2 quarteirões. Sentaram numa mesa pequena perto da janela. Pediram café. Ficaram em silêncio por um momento, não de desconforto, mas de 2 pessoas se acostumando com a presença uma da outra num contexto diferente do trabalho. Você sempre foi assim? Ele perguntou. Como assim? Direta, sem rodeio. Aprendi que rodeio perde tempo. Ele sorriu. Era um sorriso pequeno, não exagerado, que chegava aos olhos. Eu também sou assim. Minha ex-mulher dizia que eu era grosso, mas eu acho que grosso e direto são coisas diferentes. São. Você acha que eu sou grosso? Ela pensou por um segundo. Não, você é direto, tem diferença. Ele ficou olhando para ela. Você tem um jeito de falar que faz parecer que cada palavra foi escolhida. Eu não gosto de desperdiçar palavra. Eu também não. Tomaram o café. Conversaram sobre coisas simples, sobre o bairro, sobre o trabalho dele com reforma, sobre o tempo que ela estava naquele trabalho. Ele perguntou sobre os filhos e ela respondeu sem exagero, sem drama, contando o que era necessário. Ele ouviu de verdade, não com aquele jeito de quem está esperando a vez de falar, mas de quem está de fato prestando atenção. Quando o café acabou e ela olhou para o relógio, eram 3h40. Preciso ir, ela disse. Eu sei. Ela se levantou, pegou a sacola. Ele ficou sentado, olhando para ela. Marina, ela parou. Posso te ligar? Não só por causa do trabalho. Ela ficou parada por um segundo. Olhou para ele. Pensou em tudo que tinha no caminho de casa, as crianças, a janta, o mês que ainda precisava fechar, a vida que não parava para ninguém. Pensou também no jeito que ele tinha olhado para ela durante 2 dias de trabalho, como se ela fosse uma pessoa, simplesmente. Pode, ela disse. E foi embora pela calçada, a sacola na mão. O sol da tarde batendo de lado nas casas do bairro, pensando que talvez, só talvez, alguma coisa estivesse mudando de um jeito que ela ainda não sabia nomear, mas que sentia no peito de um jeito diferente do cansaço e da culpa e do medo que estava acostumada a sentir. Era diferente. E diferente naquele momento era o suficiente para continuar. Chegou em casa, colocou a sacola no canto, acendeu o fogão, começou a preparar a janta. Alice chegou correndo da casa de Dona Irene. Vitor chegou da escola com o caderno na mochila de alça consertada. Os 3 ficaram no cômodo pequeno com o cheiro de comida quente, a fumaça subindo da panela, a luz da tarde entrando pela janela. Marina mexeu a panela, olhou para os filhos sentados na mesa, sentiu aquela coisa no peito que era amor e cansaço e determinação, e agora tinha mais alguma coisa misturada que ela não conseguia nomear ainda. O celular vibrou no bolso. Ela tirou, olhou. Era uma mensagem de Renato. Poucas palavras apenas. Ela leu, colocou o celular de volta no bolso, voltou para a panela. Mas estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, do tipo que aparece quando uma pessoa não está tentando sorrir, mas sorri mesmo assim. Vitor notou. Ficou olhando para a mãe com aquela seriedade de 8 anos. Mãe, você está diferente. Marina não virou. Diferente como? Não sei. Diferente. Ela mexeu a comida, ajeitou a tampa da panela, ficou quieta por um segundo. Às vezes as coisas mudam, Vitor. Devagar, mas mudam. Ele ficou olhando para ela por mais um momento, depois voltou para o caderno. Alice desenhou no canto da mesa, sem prestar atenção na conversa. A fumaça continuou subindo, o fogo continuou queimando. E Marina ficou ali, de pé na frente do fogão, no barraco pequeno com as paredes de madeira e o telhado de zinco, mexendo a comida que desta vez era suficiente para os 3, pensando que amanhã ela ia acordar às 5, pegar 2 ônibus, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, preparar a janta, colocar as crianças para dormir e que talvez, depois disso tudo, o celular fosse vibrar de novo.
O telefone tocou naquele momento, interrompendo seus pensamentos. Marina olhou para o aparelho. Hesitou por um segundo, depois atendeu. Alô? Marina, aqui é o Renato. A voz dele soou diferente pelo telefone, mais próxima de alguma forma. Oi. Desculpa ligar na hora do jantar, mas eu queria falar com você sobre uma coisa. Marina sentiu o coração acelerar um pouco. Pode falar. Eu estava pensando no que conversamos hoje na padaria, sobre você ser direta, sobre não desperdiçar palavra. Ela ficou quieta, esperando. Então, vou ser direto também. Eu gostei de conversar com você. Gostei do jeito que você trabalha, do jeito que você fala, e eu queria saber se você toparia jantar comigo um dia desses. Não tem nada a ver com trabalho. É só porque eu gostaria de te conhecer melhor. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Vitor e Alice pararam de comer e ficaram olhando para ela, percebendo que alguma coisa diferente estava acontecendo. Marina, você está aí? Estou. E então, você aceita? Ela olhou para os filhos, olhou para o barraco ao redor, sentiu o peso de todas as responsabilidades que carregava sozinha, mas também sentiu aquela coisa nova no peito, aquela possibilidade de que talvez a vida pudesse ser um pouco diferente. Aceito, ela disse, e as palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Mas tem que ser num lugar perto daqui, e tem que ser depois das crianças dormirem. Claro, a gente combina direitinho. Obrigado, Marina. Obrigada a você. Quando desligou, Vitor estava olhando para ela com aqueles olhos sérios. Mãe, quem era? Marina respirou fundo, mexeu a panela mais uma vez e respondeu com uma voz que carregava uma mistura de medo e esperança que ela não sentia há muito tempo. Era alguém que talvez possa fazer parte da nossa vida, meu filho, se a gente deixar. Vitor ficou olhando para a mãe com aqueles olhos sérios que carregavam mais responsabilidade do que deveria para seus 8 anos. Alice continuou desenhando no canto da mesa, alheia à conversa, o lápis de cor riscando o papel com movimentos concentrados. Marina serviu os pratos, sentou com os filhos e comeu devagar. A comida estava boa naquela noite. Não era nada especial, arroz com feijão e um pedaço pequeno de frango que tinha conseguido comprar com parte do dinheiro do serviço de Renato. Mas estava temperado direito e quentinho. O cômodo parecia mais acolhedor, com o cheiro da comida quente se espalhando pelo ar. Mãe, Vitor disse, colocando a colher no prato. Esse homem que ligou, ele é bom? Marina parou de mastigar. Olhou para o filho. Eu ainda estou conhecendo ele, Vitor, mas até agora ele foi respeitoso comigo no trabalho. E se ele não for bom? Então ele sai da nossa vida na mesma hora. Vocês dois sempre vão ser a minha prioridade. Sempre. Alice levantou os olhos do desenho. Ele tem filhos? Tem. Um menino um pouco mais velho que você, Vitor. Onde ele mora? Em outro bairro com a mãe dele. Vitor voltou a comer, processando as informações com aquela maturidade forçada que a vida lhe impôs cedo demais. Marina terminou o jantar observando os filhos, sentindo aquela mistura de proteção e esperança que não sabia bem como equilibrar. Depois que as crianças dormiram, Marina lavou a louça, organizou o fogão, sentou na mesa com o celular na mão. Releu a mensagem que Renato tinha mandado antes de ligar. Era simples, direta, sem palavras desnecessárias. Era só ele sendo ele, do mesmo jeito que tinha sido durante os 2 dias de trabalho. Colocou o celular de lado, apagou a vela, foi deitar. Mas demorou para dormir, não por preocupação dessa vez, mas por aquela agitação diferente que acontece quando alguma coisa boa está começando e você ainda não sabe bem o que fazer com ela. Os dias seguintes seguiram o ritmo normal. Trabalho na casa de Sônia, padaria no fim de semana, escola de Vitor e Alice, contas, mercado, janta, sono.
Renato mandou mensagem na quinta-feira perguntando se sábado à noite servia para o jantar. Marina respondeu que sim, que as crianças dormiam cedo e ela poderia sair depois das 8h30. Ele disse que conhecia um lugar simples e bom, perto do bairro deles, que não era nada chique, mas a comida era honesta. Ela disse que honesta era exatamente o que queria. No sábado, Marina trabalhou na padaria das 6 às 10 da manhã. Voltou para casa, lavou roupa, fez almoço, ajudou Vitor com um exercício de português que ele estava com dificuldade, deu banho em Alice, fez janta cedo para as crianças. Às 8h, os dois já estavam dormindo. Marina foi até o espelho pequeno que ficava pregado na parede perto da porta. Olhou para si mesma. Tinha o cabelo preso como sempre, o rosto cansado como sempre. Soltou o cabelo, escovou devagar. Colocou a única blusa que tinha que não era de trabalho. Uma peça simples de cor escura que Conceição tinha dado de presente no Natal do ano anterior. Olhou para o espelho de novo. Era a mesma pessoa, com a mesma vida, no mesmo barraco. Mas estava diferente de algum jeito que não conseguia explicar. Renato a esperava na esquina combinada, de calça escura e camisa simples. Quando a viu, ficou parado por um segundo antes de andar em direção a ela. "Boa noite", ele disse. "Boa noite." Foram a pé até o restaurante, que ficava a 3 quarteirões. Uma casa simples convertida com mesas de madeira e uma televisão no canto que ninguém estava assistindo. Sentaram, pediram, ficaram em silêncio por um momento que desta vez tinha uma leve pitada de nervosismo dos dois lados. "Você está diferente do trabalho", ele disse. "Diferente como?" "Não sei. Igual, mas diferente." Ela quase sorriu. "Você disse a mesma coisa que meu filho." Ele levantou as sobrancelhas. "Seu filho é esperto." "É. Esperto demais para 8 anos." Conversaram durante o jantar. Ele contou sobre o filho, Lucas, 10 anos, que morava com a mãe em outro bairro. Contou que o casamento tinha durado 5 anos e terminado de forma gradual, sem grande briga, com aquele tipo de desgaste que acontece quando duas pessoas crescem em direções diferentes sem perceber. Ela ouviu sem interromper. Quando ele terminou, olhou para ela. "E você? Você falou que é sozinha faz tempo." "Faz 4 anos. Foi difícil. A parte mais difícil foi entender que não ia mudar. Depois disso ficou mais fácil." Ele ficou olhando para ela. "Você é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci. Você não me conhece há muito tempo." "Não, mas já é suficiente para perceber." A comida chegou. Comeram. Continuaram conversando sobre o trabalho dele, sobre os planos que tinha para os imóveis, sobre o bairro que estava mudando devagar. Ela falou sobre os filhos, sobre a escola de Vitor, sobre Alice que queria aprender a desenhar direito. Ele ouviu tudo com aquela atenção que ela tinha notado no trabalho. Quando saíram do restaurante, eram quase 11h. Andaram de volta pela calçada, lado a lado, sem pressa. A noite estava fria, mas sem vento. "Posso te acompanhar até em casa?" ele perguntou. "Pode." Andaram em silêncio por 2 quarteirões. Não era um silêncio desconfortável. Era do tipo que acontece entre pessoas que não precisam preencher o espaço. Quando chegaram na esquina, perto do beco que levava ao barraco, Marina parou. "Até aqui está bom." Ele parou também. Ficaram de frente um para o outro na luz fraca do poste. "Eu gostei muito de hoje", ele disse. "Eu também." "Posso ligar amanhã?" "Pode." Ele ficou parado por um segundo, como se fosse dizer mais alguma coisa. Depois decidiu não dizer. "Boa noite, Marina." "Boa noite." Ela foi pelo beco, ouviu os passos dele se afastando na calçada. Entrou no barraco, verificou os filhos dormindo, sentou na mesa no escuro por alguns minutos. Estava sorrindo aquele sorriso pequeno de novo. Nos dias seguintes, Renato ligou. Não todos os dias,
Não de forma sufocante, mas com uma regularidade que tinha aquele jeito de coisa que está crescendo devagar e com cuidado. Conversavam por telefone quando ela tinha tempo, que não era sempre, mas quando tinha, ela aproveitava. Ele perguntava sobre as crianças, sobre o trabalho, sobre como estava o mês. Ela respondia sem drama, sem esconder as dificuldades, mas sem transformá-las em peso para ele carregar. Ele ouvia, às vezes dava uma sugestão prática sobre algum programa de benefício que tinha ouvido falar, sobre um mercado mais barato em outro bairro. Nunca dava conselho não pedido. Nunca fingia que os problemas dela eram menores do que eram. 3 semanas depois do jantar, ele terminou a reforma do imóvel no Jardim Novo e ligou para Marina sobre o serviço. Ela foi nos 3 dias combinados. Trabalhou do mesmo jeito que no primeiro imóvel, rápida e precisa. Renato estava lá todos os dias, trabalhando no acabamento. A dinâmica entre eles era a mesma do trabalho. Profissional, direta, com aquelas pausas para café que tinham se tornado parte da rotina. Na tarde do último dia, quando ela estava terminando a limpeza final, ele apareceu na porta do cômodo onde ela trabalhava. Marina! Ela parou, olhou. Ele estava com expressão séria, não de problema, mas de quem vai dizer alguma coisa que pensou bastante antes de falar. Eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta. Você toparia que eu conhecesse seus filhos? Ela ficou quieta. Aquilo era diferente de jantar num restaurante. Era diferente de ligação à noite. Era uma coisa concreta, real, que tinha peso. Por quê? Ela perguntou. Porque eles são a parte mais importante da sua vida. E você está se tornando importante para mim. Quero conhecer as pessoas que são importantes para você. Marina ficou olhando para ele por um longo momento. Pensou em Vitor e Alice. Pensou em como qualquer coisa que ela trouxesse para a vida dela afetava as crianças também. Pensou em quanto tempo tinha passado desde que alguém tinha demonstrado interesse real nos seus filhos, não como obstáculo, mas como parte dela. E o seu filho? Ela disse. Quando você achar que é a hora certa. Ela assentiu devagar. Deixa eu pensar. Claro. Ela voltou para o trabalho. Mas a pergunta ficou com ela o resto do dia, no ônibus de volta, na cozinha, enquanto preparava a janta, na cama, enquanto esperava o sono chegar. Pensar naquilo era pensar em possibilidade. E possibilidade, quando você passou tempo suficiente vivendo sem ela, assusta tanto quanto emociona. Levou 1 semana para responder. Ligou para ele numa noite de quarta, depois que as crianças dormiram. Renato, oi? Eu pensei no que você perguntou. E? Eu aceito, mas quero fazer devagar. Primeiro você conhece os meus filhos. Depois, se correr bem, eu conheço o Lucas. Houve uma pausa na linha. Quando ele falou de novo, a voz estava diferente, mais suave. Está bom, quando você quiser. No próximo fim de semana, domingo à tarde. Estou lá. Marina desligou. Ficou parada no escuro por um momento, o coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Então foi deitar. Na manhã de domingo, ela contou para Vitor e Alice que um amigo ia visitar à tarde. Vitor perguntou quem era. Ela disse que era o homem que tinha contratado ela para uma faxina, que tinha se tornado um amigo. Vitor ficou olhando para ela com aqueles olhos que viam mais do que deveriam para a idade. Só amigo? Ele perguntou. Por enquanto, ela respondeu, e foi para o fogão antes que ele pudesse perguntar mais. Renato chegou às 3 da tarde, de calça jeans e camisa, trazendo um pacote de biscoito que comprou na padaria do seu Adelino. Bateu na porta com aquele jeito tranquilo que era característico dele. Marina abriu. Ele entrou no barraco pequeno sem fazer aquela coisa que algumas pessoas fazem quando entram num lugar humilde, de olhar em volta avaliando, de ter aquela expressão que tenta esconder o desconforto. Entrou como se fosse um lugar normal, porque para ele era. Vitor estava sentado na mesa com o caderno aberto. Alice estava no canto com os lápis de cor. Os dois olharam para o visitante. Vitor, Alice,
Esse é o Renato, Marina disse. Renato foi até a mesa, se abaixou levemente para ficar mais perto do nível das crianças. Oi, Vitor. Oi, Alice. Vitor olhou para ele de frente com aquela seriedade característica. Oi. Alice acenou com o lápis de cor na mão. Renato olhou para o caderno de Vitor. Que matéria é essa? Matemática. Você gosta de matemática? Mais ou menos. Gosto mais de ciências. Ciências é boa. O que você está estudando em ciências? Vitor fechou o caderno de matemática e abriu o de ciências, que estava embaixo. Sistema solar. Renato sentou no banco do outro lado da mesa, sem ser convidado, mas sem parecer invasivo. Me mostra. Vitor virou o caderno para ele. Os dois ficaram olhando para as anotações enquanto Marina preparava café no fogão. Alice foi devagar até a mesa, o lápis ainda na mão, e ficou de pé ao lado de Renato, olhando para o caderno também. Renato passou a tarde ali, na mesa de madeira gasta do barraco pequeno, conversando com Vitor sobre sistema solar e com Alice sobre os desenhos que ela fazia. Não tentou ser engraçado de forma forçada, não exagerou na atenção, não ficou em cima das crianças. Era natural, do mesmo jeito que era natural no trabalho, no jantar, nas ligações. Marina ficou observando de longe enquanto lavava a louça, preparava o lanche, organizava o armário. Quando Renato foi embora, já estava escurecendo. As crianças ficaram na porta enquanto ele saía pelo beco. Vitor voltou para dentro e foi direto para a mesa pegar o caderno. Alice foi para o canto dos lápis. Marina fechou a porta. E então, ela perguntou para Vitor, que era o que importava mais porque Alice era nova demais para ter opinião formada sobre gente. Vitor não levantou os olhos do caderno. Ele sabe bastante coisa sobre o sistema solar. E não ficou olhando para o barraco com aquela cara. Marina ficou parada. Que cara? Aquela cara que as pessoas fazem quando entram aqui, de olhar assim. Ele imitou uma expressão de desconforto disfarçado. Marina ficou olhando para o filho por um segundo. 8 anos e já sabia ler expressão de adulto. 8 anos e já carregava aquela consciência de que o lugar onde morava fazia algumas pessoas se sentirem superiores. Aquilo doeu de um jeito que ela não esperava. Não, ele não fez isso, ela disse. Não fez, Vitor confirmou e voltou para o caderno. Nos meses seguintes, as coisas foram mudando em ritmo lento, mas constante. Renato foi aparecendo com mais frequência, sempre avisando antes, sempre respeitando o espaço dela. Nunca chegou sem ser chamado, nunca forçou nada. Aprendeu o ritmo da casa, aprendeu que Vitor precisava de silêncio quando estava estudando. Aprendeu que Alice gostava de mostrar os desenhos para quem chegasse. Aprendeu que Marina não gostava de surpresa e que quando ela dizia que estava bem, geralmente estava processando alguma coisa que ainda não estava pronta para falar. Aprendeu a esperar. Marina conheceu Lucas num domingo de tarde, num parque simples perto do bairro de Renato. O menino tinha 10 anos, cabelo escuro como o pai, um jeito quieto de observar as coisas antes de falar. Ficou na frente de Marina por um segundo quando Renato os apresentou. Depois estendeu a mão de forma séria. Oi, Marina apertou a mão dele. Oi, Lucas. Ficaram no parque por 2 horas. Lucas e Vitor se descobriram com o mesmo interesse por ciências e passaram boa parte do tempo discutindo sobre planetas com uma seriedade que fazia os adultos se olharem sem dizer nada. Alice ficou no balanço, pedindo para Renato empurrar de vez em quando com aquela naturalidade de criança que aceita as coisas sem complicar. Marina ficou sentada no banco de cimento, observando. Renato sentou ao lado dela depois de um tempo. Está indo bem, ele disse baixinho. Está. Lucas gostou de você. Como você sabe? Ele deu a mão. Ele não dá a mão para todo mundo.
Ela olhou para o menino que estava discutindo com Vitor sobre Júpiter. Vitor também gostou de você, ela disse. Como você sabe? Ele disse que você sabe bastante coisa sobre sistema solar. Renato olhou para ela. Ela estava olhando para as crianças, mas estava sorrindo. Ele ficou olhando para ela por um momento antes de olhar para as crianças também. Ficaram assim, lado a lado no banco de cimento, em silêncio, enquanto as 3 crianças faziam barulho na frente deles. Era uma cena simples. Não tinha nada de extraordinário nela, mas Marina sentiu aquele peso diferente no peito, não o peso do cansaço ou da preocupação, mas o peso de alguma coisa boa que estava se instalando devagar. O mês de outubro chegou com um problema que Marina não estava esperando. A patroa Sônia ligou numa segunda-feira de manhã para dizer que estava se mudando para outra cidade, que a casa ia ser vendida, que não ia mais precisar dos serviços de Marina a partir daquele mês. Pagaria o mês completo como acerto, mas depois disso estava encerrado. Marina ouviu, agradeceu, desligou, ficou parada na cozinha por alguns minutos. Sônia era a maior parte da renda fixa. Sem ela, o mês não fechava com o que tinha. A padaria do seu Adelino nos fins de semana e os bicos esporádicos não eram suficientes para cobrir tudo. Precisava de outro emprego fixo. Ligou para Renato naquela tarde, não para pedir ajuda, mas porque tinha aprendido a não guardar as coisas sozinha de forma desnecessária. Contou o que tinha acontecido. Ele ouviu sem interromper. Você quer que eu pergunte para alguém que conheça? Ele disse quando ela terminou. Pode perguntar, mas eu também vou procurar por conta. Claro. Renato. Tá, oi. Obrigada por não dizer que vai resolver. Houve uma pausa. Eu sei que você resolve, só quero ajudar se puder. Ela ficou quieta por um segundo. Eu sei. Desligou. Começou a procurar trabalho naquela mesma semana. Deixou o número em 3 casas do bairro Nobre, onde Sônia morava. Falou com vizinhas, foi até uma agência de emprego doméstico no centro, que cobrava taxa para cadastro, mas que ela pagou porque era necessário. Também foi até o mercado do bairro, que tinha um quadro de avisos na entrada, e deixou um cartão, que Renato tinha ajudado a fazer, simples, com o nome dela e o número, escrito à mão, mas legível. Em 2 semanas, tinha 2 contatos. Uma senhora chamada Dona Eunice, viúva, que precisava de alguém 3 vezes por semana. E um casal jovem que tinha se mudado para o bairro e precisava de faxina semanal. Foi até a casa de Dona Eunice primeiro. E mulher tinha 72 anos, cabelos brancos, jeito gentil, mas exigente. Fez perguntas diretas sobre experiência, sobre o que Marina sabia fazer, sobre disponibilidade. Marina respondeu tudo com a mesma objetividade de sempre. Dona Eunice a contratou no mesmo dia, carteira assinada, que era a primeira vez na vida de Marina que isso acontecia. Quando saiu da casa de Dona Eunice com o papel do contrato na mão, parou na calçada e ficou olhando para o documento por um momento. Carteira assinada. Férias, 13º e INSS. Coisas que ela tinha ouvido falar durante 12 anos de trabalho, mas que nunca tinham sido dela. Dobrou o papel com cuidado, colocou na bolsa, caminhou até o ponto de ônibus. No ônibus de volta, ficou olhando pela janela, os prédios passando, o trânsito parado, o céu cinza de outubro. Pensou na mãe dela, que tinha trabalhado a vida inteira como lavadeira, sem nunca ter carteira assinada. Pensou nas mulheres do beco onde morava, que acordavam cedo como ela, trabalhavam como ela, voltavam cansadas como ela, e que a maioria nunca tinha tido carteira assinada também. Não era justo, nunca tinha sido, mas agora ela tinha, e isso era real, e ela ia aproveitar. Ligou para Renato no caminho para casa. Consegui emprego com carteira assinada. Houve uma pausa na linha. Marina. Oi. Estou muito feliz por você. A voz dele era diferente quando dizia aquilo.
Não era aquela alegria performática de quem fala o que se espera. Era genuína, daquele jeito que ela tinha aprendido a reconhecer nele. Obrigada. A gente comemora? Comemora. Mas depois que as crianças dormirem. Ele riu. Era a primeira vez que ela ouvia ele rir de verdade. Não aquele sorriso pequeno que ela conhecia, mas um riso real, de alguém que está bem. Combinado, ele disse. A comemoração foi simples. Ele trouxe um bolo de chocolate que comprou na padaria do seu Adelino e chegou depois das 8h30, quando Vitor e Alice já estavam dormindo. Sentaram na mesa de madeira gasta do barraco, comeram bolo, tomaram café, conversaram baixinho para não acordar as crianças. Era uma comemoração pequena, pelo padrão de muita gente, mas para Marina era exatamente o suficiente. Em novembro, Renato terminou a reforma de um terceiro imóvel e chamou Marina para a faxina. Ela foi nos 2 dias combinados. Trabalhou com a mesma precisão de sempre. No segundo dia, quando estava terminando, ele apareceu na porta do cômodo com uma expressão diferente. "Preciso te contar uma coisa", ele disse. Ela parou de trabalhar. Olhou para ele. "Fala!" Ele entrou no cômodo, ficou de pé perto da janela. "Eu recebi uma proposta de trabalho em outra cidade. Uma construtora grande que está fazendo um projeto de reforma de um conjunto de imóveis históricos. É um contrato de 2 anos. Marina ficou quieta, olhou para ele, esperou. "Eu não aceitei ainda", ele continuou, "porque quero conversar com você antes." "Por quê?" "Porque você importa. Porque o que está acontecendo entre a gente importa. E eu não quero tomar uma decisão assim sem falar com você." Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Pensou em quanto tempo tinha levado para confiar nele. Pensou em Vitor e Alice. Pensou em Dona Eunice e na carteira assinada e no mês que agora fechava sem desespero. Pensou em como a vida tinha mudado devagar, mas de forma real nos últimos meses. "Quanto tempo você tem para decidir?" ela perguntou. "1 semana." "Quanto paga?" Ele disse o número. Era muito mais do que ele ganhava com as reformas individuais. Marina ficou olhando para o piso limpo que tinha acabado de esfregar. "É uma boa oportunidade", ela disse. "É? Você ia morar lá?" "Sim, mas posso voltar nos fins de semana quando der." Ela ficou quieta. Havia muita coisa dentro daquele silêncio. Havia medo, havia aquela vontade de dizer para ele ficar. Havia também a consciência de que pedir para alguém abrir mão de uma oportunidade boa por causa dela não era justo. Havia também a pergunta que ela não estava fazendo em voz alta, sobre o que aquilo significava para os dois, sobre se distância de 2 anos destruía ou resistia ao que estava sendo construído. "Renato", ela disse. "Oi. Você quer ir?" Ele ficou quieto por um segundo. "Eu quero a oportunidade, mas não quero ir se isso significa perder o que estamos construindo." "Você acha que vai perder?" "Não sei. Depende dos dois." Marina respirou fundo. Olhou para ele de frente. "Então vou te dizer o que eu penso. Você deve aceitar. É uma boa oportunidade e você trabalhou para chegar nisso. Distância não destrói coisa que é real. Se o que temos é real, 2 anos não acabam com isso." Ele ficou olhando para ela. "Você tem certeza?" "Não tenho certeza de nada, mas é o que eu acredito." Ele ficou parado por um momento, depois andou até onde ela estava, parou na frente dela. Era a primeira vez que ele ficava tão perto de forma deliberada, não por acidente de espaço pequeno, mas de forma intencional. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço", ele disse. "Não é coragem, é só o que faz sentido." Ele ficou olhando para ela por um segundo. Então colocou a mão no rosto dela com cuidado, como se estivesse pedindo permissão pelo gesto antes de fazer. Ela não recuou. E ele a beijou de forma simples, sem drama, sem pressa. Quando se afastaram, os dois ficaram em silêncio por um momento. "Aceita o trabalho", ela disse. "Aceito."
Ele foi embora naquela tarde com a decisão tomada. Marina terminou a limpeza, guardou os produtos, saiu pelo portão, andou até o ponto de ônibus, esperou, subiu, foi para o fundo, ficou de pé segurando na barra. O ônibus andou pelo bairro, pelas ruas que ela conhecia de cor, passando pelos mesmos pontos de sempre. Ela olhou pela janela sem ver nada em particular. Estava pensando, não com aquela agitação de antes, mas com uma calma que era nova. Renato ia embora em 3 semanas, ia trabalhar longe por 2 anos. Ela ia continuar no barraco com os filhos, com Dona Eunice, com a padaria, com o mês que fechava melhor, mas ainda precisava de atenção. A vida dela não ia mudar de forma dramática por causa dele ir. Ia continuar sendo a mesma vida, o mesmo trabalho, o mesmo cansaço. Mas agora tinha aquela coisa diferente no peito que não ia embora só porque ele estava indo. E isso era suficiente. Nas 3 semanas antes de ele partir, se viram algumas vezes. Ele apresentou Lucas para Vitor e Alice numa tarde de domingo. Os 3 filhos juntos pela primeira vez, e foi natural de um jeito que Marina não esperava. Lucas e Vitor já se conheciam do parque, e Alice adotou Lucas com aquela facilidade de criança pequena que não complica as coisas. Os 4 ficaram no quintal da casa de Renato, que era simples e pequena, jogando bola, enquanto os adultos sentados na escada da entrada conversavam sobre coisas práticas, sobre como iam se comunicar, sobre os fins de semana que ele tentaria voltar, sobre Lucas, que ficaria morando com a mãe como sempre, mas que Renato queria manter próximo, mesmo à distância. Na véspera da partida, Renato foi até o barraco depois que as crianças dormiram. Sentaram na mesa como sempre. Ele estava quieto de um jeito diferente, não de tristeza, mas de quem está guardando alguma coisa. "Você vai ficar bem", ele disse depois de um tempo. "Eu sei. Não é dúvida. É só porque quero dizer." Ela olhou para ele. "Eu também vou sentir sua falta", ela disse. E era a primeira vez que ela dizia aquilo de forma direta, sem rodeio, sem disfarce. Ele ficou olhando para ela. "Eu vou ligar toda noite que puder." "Não precisa ser toda noite." "Eu sei que não precisa, mas eu quero." Ela ficou quieta por um segundo, depois assentiu. Quando ele foi embora naquela noite, ela ficou na porta do barraco, vendo ele sair pelo beco. Esperou até não ouvir mais os passos dele. Então entrou, fechou o cadeado, foi até a cama onde os filhos dormiam. Ficou de pé olhando para eles por um momento. Vitor estava com o braço sobre o rosto, como sempre. Alice tinha abraçado o lençol. Os 2 respiravam devagar no silêncio da noite. Marina foi deitar com cuidado. Ficou de lado, olhando para a parede de madeira. Não estava triste. Estava com aquela sensação de quem está no meio de alguma coisa que ainda não terminou, que ainda vai continuar se desdobrando, que tem mais pela frente do que para trás. Os 2 anos seguintes foram exatamente o que Marina tinha dito que seriam. Difíceis em alguns momentos, mas reais. Renato ligava quando podia, que era quase toda noite. E quando não conseguia, mandava mensagem. Voltava no fim de semana 1 vez por mês, às vezes 2. E quando voltava, ia até o barraco, sentava na mesa, comia o que Marina preparava, ficava com as crianças. Vitor cresceu naquele período, ficou mais alto, as feições de criança começando a ceder espaço para as de adolescente. Alice entrou na fase de perguntar o porquê de tudo com uma intensidade que esgotava e encantava ao mesmo tempo. Marina continuou trabalhando para Dona Eunice, continuou na padaria nos fins de semana e no 2º ano pegou mais uma casa para limpar 2 vezes por semana. O mês não era fácil, nunca tinha sido, mas era gerenciável. Tinha semana boa e semana ruim. Mas a semana ruim já não tinha aquele peso de desespero que tinha antes, aquela sensação de que o chão podia ceder a qualquer momento.
Tinha também o apoio da assistente social Priscila, que continuou acompanhando a família e que no segundo ano ajudou Marina a entrar num programa de qualificação profissional oferecido pela prefeitura. Marina foi às aulas às terças e quintas à noite, depois de jantar as crianças, deixando Vitor responsável por Alice por 2 horas. Vitor tinha 10 anos e levava a responsabilidade com aquela seriedade característica. Quando Marina voltava, sempre encontrava os dois dormindo, a louça lavada, a porta trancada. Ele tinha aprendido aquilo observando ela durante anos. No final do curso, Marina tinha certificado de auxiliar de serviços gerais com especialização em limpeza hospitalar. Era uma área que pagava melhor e tinha mais demanda. Começou a mandar currículo para clínicas e hospitais do bairro. Em 3 meses, tinha uma entrevista. Em 4 meses, tinha um segundo emprego. De segunda a sexta, no turno da manhã, numa clínica médica do bairro. Carteira assinada, plano de saúde que cobria ela e os filhos, vale transporte. Quando assinou o contrato na sala da gerente administrativa da clínica, Marina ficou olhando para a própria assinatura no papel por um segundo. Pensou em quantas manhãs tinha acordado às 5 para pegar 2 ônibus e chegar na casa de Sônia, para limpar banheiro por um dia, trabalhado sem carteira, sem direito, sem nada além do dinheiro combinado. Pensou em quantas vezes tinha servido o próprio prato por último, para ter certeza de que os filhos tinham o suficiente. Pensou na noite do caldo de batata, quando o fogo estava fraco e a panela estava quase vazia, e Vitor e Alice ficaram quietos na mesa esperando. Assinou o contrato. Dobrou a cópia que era dela, colocou na bolsa, agradeceu a gerente e saiu. No corredor da clínica, antes de chegar na porta de saída, parou e ficou parada por um momento. Não estava chorando. Não era daquelas histórias onde a pessoa chora no corredor. Estava apenas parada, respirando, sentindo o peso daquilo de forma completa antes de continuar andando. Depois continuou andando. Ligou para Renato no caminho para casa. Ele atendeu no segundo toque. Oi. Assinei o contrato. Houve uma pausa de um segundo. Marina. Oi. Estou com saudade de você. Ela ficou quieta por um momento. Eu também. Falta 3 semanas para eu terminar o contrato aqui. Eu sei. Quando eu voltar de vez, posso te contar uma coisa? Pode. Não é por telefone. Ela ficou quieta de novo. Havia muita coisa naquelas palavras simples. Havia uma pergunta que não estava sendo feita ainda, mas que estava ali, no espaço entre o que ele disse e o que não disse. Pode me contar quando voltar, ela disse. Obrigada, Marina. De nada. Desligou. Andou até o ponto de ônibus com aquela sensação no peito que já conhecia, aquela mistura de coisas que não tinham um nome simples. 3 semanas depois, Renato voltou. Chegou numa sexta-feira à noite, de mala, direto do terminal de ônibus para o beco que levava ao barraco. Marina abriu a porta antes dele bater, porque ouviu os passos que já reconhecia. Ele estava com a mesma expressão de sempre, tranquila, direta, sem exagero. Mas havia alguma coisa diferente também, uma resolução nos olhos que ela notou antes de qualquer palavra. As crianças estavam acordadas ainda, esperando, porque Marina tinha dito que ele voltava naquela noite. Vitor cumprimentou com um aperto de mão firme, que era o jeito dele agora que tinha 12 anos. Alice abraçou sem cerimônia. Renato ficou com eles por um tempo, ouviu Vitor falar sobre a escola, ouviu Alice mostrar os desenhos novos. Depois, as crianças foram para a cama. Marina e Renato ficaram sentados na mesa. O barraco estava quieto ao redor deles, o mesmo barraco de sempre, a mesma mesa de madeira gasta, o mesmo fogão de tijolos no canto, a mesma janela com a cortina fina. Mas tudo estava diferente de alguma forma que não era física. Era o tempo que tinha passado, eram as coisas que tinham acontecido, era o que os dois tinham construído à distância durante 2 anos. Você disse que tinha uma coisa para me contar, ela disse. Ele ficou olhando para ela por um momento.
Então colocou as mãos em cima da mesa de frente para ela e disse com aquela voz direta que era característica dele, sem rodeio, sem preparação excessiva: Eu quero construir uma casa, não grande, não cara, mas sólida, com espaço para todo mundo. Para você, para os seus filhos, para mim, para o Lucas quando vier nos fins de semana. Quero construir do zero, com o dinheiro que juntei nesses 2 anos. E quero construir com você, não para você. Junto. Marina ficou olhando para ele. Não estava com pressa para responder. Deixou as palavras ficarem no ar por um momento, sentiu o peso de cada uma delas, o que significavam, o que pediam, o que ofereciam. Pensou em tudo que tinha sido a vida dela antes dele. Pensou em tudo que tinha construído sozinha, no cansaço, na determinação, nos filhos que tinha criado com o que tinha. Pensou em Vitor com os olhos sérios demais para a idade. Em Alice, abraçando o lençol no escuro. Pensou em si mesma de pé na frente do fogão fraco, mexendo o caldo ralo, prometendo que ia dar um jeito, e tinha dado. Sempre tinha dado. Então olhou para Renato, para aquele homem que tinha entrado na vida dela devagar, sem forçar, sem prometer o que não podia cumprir, que tinha ficado quando podia ter ido, que tinha ido quando precisava e voltado como disse que voltaria. Olhou para ele de frente, do mesmo jeito que olhava para qualquer coisa que importava, direta, sem rodeio, sem desperdício de palavra. Junto, ela disse. E aquela única palavra, dita naquele barraco pequeno, com as paredes de madeira e o telhado de zinco, e os filhos dormindo no cômodo ao lado, pesava mais do que qualquer discurso, mais do que qualquer promessa elaborada, mais do que tudo que ela poderia ter dito. Pesava exatamente o suficiente para ser real. Os meses seguintes foram de planejamento e trabalho duro. Renato tinha juntado uma quantia considerável durante os 2 anos fora. E Marina também tinha suas economias da clínica e dos trabalhos extras. Procuraram um terreno no mesmo bairro para que as crianças não precisassem trocar de escola, mas numa área um pouco melhor, com ruas asfaltadas e saneamento básico. Encontraram um lote pequeno, mas bem localizado, e Renato desenhou a planta da casa numa folha de papel quadriculado na mesa da cozinha do barraco, com Vitor e Alice dando palpites sobre onde queriam que ficasse o quarto deles. A construção começou em março. Renato fazia a maior parte do trabalho sozinho, contratando ajuda apenas para as partes que exigiam mais pessoas. Marina continuou trabalhando na clínica de manhã e na casa de Dona Eunice 3 vezes por semana, mas nas horas livres ia até o terreno para ver o progresso. Vitor e Alice também iam depois da escola e ajudavam carregando tijolos pequenos e organizando ferramentas. Era uma casa simples de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas tinha fundação sólida, paredes grossas, telhado bem feito. Renato construía cada parte com o cuidado de quem sabia que aquilo ia durar muito tempo. Em junho, a casa estava pronta para morar. Não tinha todos os acabamentos ainda, faltava pintura em alguns cômodos, mas tinha o essencial: eletricidade, encanamento, portas, janelas. No primeiro fim de semana de julho, eles se mudaram. Marina acordou cedo naquele sábado, fez café no fogão do barraco pela última vez, acordou as crianças. Renato chegou com uma caminhonete emprestada e 3 amigos para ajudar. Não tinham muita coisa para levar. Algumas roupas, a mesa de madeira gasta, o colchão, os cadernos de Vitor, os lápis de cor de Alice, as panelas, os pratos de esmalte lascado. Tudo coube na caminhonete numa viagem só. Quando terminaram de carregar, Marina ficou parada na porta do barraco por um momento. Olhou para o cômodo pequeno, onde tinha criado os filhos sozinha, onde tinha chorado de desespero tantas noites, onde tinha feito milagre com o pouco que tinha, onde tinha conhecido Renato numa noite de chuva e fome. Fechou a porta, entregou a chave para o dono do terreno, subiu na caminhonete.
A casa nova ficava a 10 minutos de caminhada do barraco. Quando chegaram lá, Marina desceu e ficou parada na calçada olhando para a construção. Era pequena, simples, sem luxo nenhum. Mas as paredes eram sólidas, o telhado era novo, as janelas tinham vidro inteiro. Era deles. Vitor e Alice correram para dentro, gritando de alegria ao ver o quarto que iam dividir, com 2 camas de solteiro que Renato tinha feito de madeira. Marina entrou devagar, passou a mão na parede da sala, sentiu a textura áspera do reboco. Renato apareceu ao lado dela. "E então?" ele perguntou. "É nossa", ela disse, e havia uma emoção na voz que ela não tentou esconder. "É nossa." Naquela noite, depois que os amigos de Renato foram embora e as crianças dormiram nas camas novas, Marina e Renato ficaram sentados na sala vazia, no chão de cimento liso, encostados na parede. Não tinham sofá ainda, nem televisão, nem nada além do essencial. Mas tinham uma casa, tinham um endereço, tinham um lugar que ninguém podia tirar deles. "Obrigada", Marina disse no escuro. "Pelo quê?" "Por não ter desistido quando eu disse que você devia ir embora." "Eu nunca ia desistir. Não de você." Ela ficou quieta por um momento. "Eu te amo", ela disse, e era a primeira vez que dizia aquilo. Renato virou para olhar para ela, mesmo no escuro. "Eu também te amo." Ficaram assim, sentados no chão da casa que construíram juntos, ouvindo o silêncio da noite nova. Não era o fim da história, era o começo de outra história, diferente, com problemas diferentes, mas com uma base sólida embaixo. 3 anos depois, Marina foi promovida a supervisora de limpeza na clínica. Renato abriu a própria empresa de construção com 2 funcionários fixos. Vitor entrou no ensino médio com bolsa de estudos numa escola particular, por causa das notas altas. Alice começou a fazer aulas de desenho numa ONG do bairro. Lucas vinha passar as férias com eles, e os 3 meninos enchiam a casa de bagunça e risada. Dona Eunice morreu de velhice, mas antes disso indicou Marina para outras 3 famílias do bairro. A assistente social Priscila virou amiga, e às vezes levava a filha pequena para brincar com Alice. Seu Adelino vendeu a padaria, mas o novo dono manteve Marina no fim de semana, porque sabia que ela era confiável. A vida não ficou fácil, nunca ficou. Mas ficou possível de um jeito que antes não era. Tinha mês apertado, tinha conta atrasada, tinha briga entre Marina e Renato, tinha preocupação com as crianças. Mas tinha também a certeza de que não estavam sozinhos, de que tinham construído alguma coisa sólida, de que podiam contar um com o outro. Em uma noite de dezembro, 5 anos depois daquela primeira ligação, Marina estava na cozinha preparando a janta quando ouviu Vitor chegar da escola. Ele tinha 15 anos agora, era mais alto que ela, tinha a voz engrossada e aquela seriedade que nunca tinha perdido completamente. Mas sorria mais. Renato chegou logo depois, sujo de cimento, cansado de um dia de trabalho pesado. Alice, com 9 anos, estava na mesa da sala fazendo o dever de casa, a língua de fora de concentração. Lucas estava passando as férias com eles, e os 2 meninos conversavam sobre futebol enquanto trocavam de roupa. Marina mexeu a comida na panela grande, que agora sempre tinha o suficiente para todo mundo, e olhou pela janela da cozinha. Via o quintal pequeno onde Renato tinha plantado uma goiabeira. Via a rua asfaltada, onde as crianças brincavam de bicicleta. Via as luzes das outras casas se acendendo no fim do dia. Renato entrou na cozinha, lavou as mãos na pia, abraçou Marina por trás como fazia sempre. "Cheiro bom", ele disse. "Hoje tem carne", ela respondeu. As crianças ficaram felizes. Ele beijou a nuca dela, foi para a sala ajudar Alice com a tarefa. Marina ficou sozinha na cozinha por um momento, ouvindo as vozes da família se misturando no cômodo ao lado. Lembrou da noite do caldo de batata, do fogo fraco, da panela quase vazia, do medo de não ter o suficiente.
Lembrou de Vitor e Alice, sentados na mesa gasta do barraco, esperando em silêncio, confiando que a mãe ia dar um jeito. E tinha dado. Não do jeito que imaginava, não sozinha como sempre tinha feito, mas tinha dado. Desligou o fogo, chamou todo mundo para jantar. Eles vieram, os 4, e se sentaram na mesa de madeira nova que Renato tinha feito no ano anterior. Vitor serviu Alice primeiro, como sempre fazia. Lucas contou sobre o treino de futebol da escola. Renato falou sobre a obra que ia começar na segunda. Marina ouviu tudo. Serviu a comida. Comeu devagar. No meio do jantar, Vitor parou de comer e olhou para ela com aqueles olhos que tinham visto muita coisa para a idade, mas que agora também tinham visto coisas boas. Mãe, ele disse, que foi? Lembra daquela noite que você mexia a comida na panela e disse que alguém podia fazer parte da nossa vida? Marina parou de mastigar. Olhou para o filho, para o rosto que tinha mudado tanto, mas que ainda carregava traços do menino de 8 anos que se preocupava com ela. Lembro, você acertou. Ele olhou para Renato, para Alice, para Lucas, para a mesa cheia, para a casa ao redor deles. Depois, olhou para a mãe de novo e disse com a voz firme de quem finalmente entendeu que algumas coisas boas podem durar. A gente nunca mais vai passar fome e nunca mais você vai ter que lutar sozinha. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o